Vamos lá. Boa noite novamente, Daniel. Boa noite. Antes de mais nada, queria que você fizesse uma análise desse jogo pra gente. Palmeiras naturalmente jogando em casa, com o apoio da torcida, era natural que viesse para cima e teve ali, em alguns momentos de sufoco, de pressão, os gols que definiram o resultado. Bem como você falou, mas vejo que o jogo não foi um bom jogo para nós. Acho que nós não conseguimos, nem no aspecto técnico, individual e coletivo, fazer a nossa melhor apresentação. Muito em função também da qualidade do adversário, tanto individual como coletiva, que conseguiu na minha visão, quase que durante todo o jogo, estar um segundo à nossa frente, né, ter reações mais rápidas e, consequentemente, oportunidades criadas. Em alguns momentos, eu acho que nós conseguimos equilibrar o jogo, talvez no início, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, mas nos momentos mais decisivos da partida, o Palmeiras foi muito eficiente, né, e conseguiu fazer os gols e naturalmente, teve a tranquilidade dentro da partida para desenvolver o seu melhor futebol, né. Para nós, fica a questão de agora olharmos para frente, né, o que teremos pela frente. Acho que tentamos hoje, e claro que pontuar contra uma equipe que está no pelotão de cima, principalmente como o Palmeiras, que tem uma equipe já consolidada, de um altíssimo investimento, né, de um conjunto já muito definido há muito tempo, seria um plus, né, na questão da nossa briga do nosso campeonato que nós estamos disputando, e nosso campeonato não é contra o Palmeiras. Mas, infelizmente, hoje nós não conseguimos, né, fazer isso, e então nós temos que olhar para frente, olhar para a próxima partida, que é assim, aí uma equipe que está hoje, né, ali próximo da nossa situação, uma equipe que é um clube grande, um clube com grandes jogadores, mas que está hoje no momento de classificação na parte de baixo. E nesse jogo dentro de casa, nós temos que nos portar de uma forma diferente e buscar a primeira vitória dentro de casa, para aí sim já ir diminuindo essa diferença para quem está fora da zona de rebaixamento. Boa noite, João Vitor do Tempo de Bola. Como você disse, o Sport teve bons momentos na partida, e o que dá para tirar de positivo para as próximas partidas, porque hoje era um jogo mais difícil mesmo por estar enfrentando um dos times candidatos ao título, só que teve momentos que o Sport conseguiu acalmar a bola e tocar, fazer algumas triangulações, faltou a finalização. O que dá para tirar de positivo para o jogo que vem em casa, e conseguiu a primeira vitória em casa, como você disse? Eu acho que o que nós tiramos de positivo são esses momentos dentro da partida que foram bons momentos, principalmente na questão de organização, de estarmos bem distribuídos e em alguns momentos distribuir bem a bola, rodar a bola de um lado para o outro, mas claro que faltou muito o poder de decisão, poder de no terço final do campo, chamar um pouco mais a responsabilidade, tanto individual quanto coletiva, e tentar uma definição da jogada melhor. Eu acho que hoje isso faltou, para que a gente pudesse, pelo menos, incomodar um pouco mais a equipe do Palmeiras, porque a gente teve um certo equilíbrio em alguns momentos da partida, mas faltou esse poder maior de decisão. Acho que nós não conseguimos isso, e como eu disse, o Palmeiras ele foi decisivo em momentos dentro da partida que nos dificultaram. Tentamos no segundo tempo algumas situações de substituições, porque entendemos que alguns jogadores não conseguiram individualmente render o que mais se esperava, e isso também no coletivo ficou muito, muito claro. Tivemos uma situação difícil com relação ao goleiro, né, porque ficamos com uma substituição, deixando para muito final do jogo para ser feita, devido ao problema com o Gabriel, porque se a gente faz aquela substituição antes, e o Gabriel não consegue estancar o sangramento, nós ficaríamos sem uma substituição de goleiro, então as coisas poderiam ficar ainda piores. Mas assim, como eu disse, foi um jogo onde a gente tem algumas coisas que a gente pode levar, que a gente precisa melhorar para o próximo jogo, mas de uma maneira geral não foi uma boa atuação, e a gente agora tem que se focar no nosso próximo adversário, que é um adversário na nossa leitura, que está dentro das disputas que a gente tem hoje dentro da competição. Daniel, hoje você começou com o Pablo na ausência do Derek, e eu queria entender como é que foi essa escolha, se foi pela característica de ser um centroavante mais camisa 9 mesmo, assim, né, que você tinha outros jogadores no banco com umas características mais de mobilidade. Então, o que foi o ponto que você prezou pela escolha?
Não, por uma questão de coerência e por uma questão também de momento. Eu acho que tanto o Pablo, que teve a oportunidade hoje, acho que o Gonçalo Paciência também teve a sua oportunidade em determinado momento, o Inácio também teve a sua, o Derek, que está conseguindo sustentar nesse momento pelo rendimento a posição, mas hoje estava suspenso. E acho que com a entrada do Pablo, a gente queria um pouco mais de controle de bola, principalmente no aspecto ofensivo. Claro que tanto o Pablo quanto todos os atletas não fizeram um grande jogo, né? Então a gente não pode responsabilizar somente um atleta, né? Eu acho que o coletivo nosso hoje não funcionou e as individualidades, consequentemente, também não conseguiram ser potencializadas. O nosso intuito era que ele na frente pudesse dar uma sustentação melhor, fazer um jogo mais apoiado e nós termos um atleta de definição em momentos que a gente sabia que o Palmeiras pressionaria, que o Palmeiras iria ser mais incisivo no campo ofensivo, mas que nos momentos onde o Sport conseguisse chegar dentro da área, a gente pudesse ter um poder de definição melhor dentro da área. Mas, infelizmente, as coisas coletivamente não se desenharam da maneira como nós prevíamos. Daniel, e você estava falando dos campeonatos que vocês têm de diferença, né, entre uma equipe e outra. O Palmeiras não é a mesma briga que vocês, o Vasco já é. Vocês têm 2 jogos atrasados que, em relação às equipes que estão na parte de baixo da tabela, é uma vantagem. Só que ela precisa ser concretizada e são contra Galo e Flamengo. Como é que vocês têm pensado esses 2 jogos a menos, esse asterisco, considerando que são times que estão brigando, como você mesmo destacou, num outro campeonato? Como eu disse, são 2 jogos a menos. É claro que isso é uma oportunidade de encurtar a diferença aos nossos concorrentes, mas a gente sabe da qualidade que nós vamos enfrentar pela frente. Mas uma dessas partidas é jogando dentro do nosso estádio, que apesar de não termos vencido, estamos mostrando força, né? Estávamos vencendo os últimos jogos, né? E aí tivemos erros e sofremos um empate. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. Nesses 2 jogos, tentar o que nós conseguirmos vai se aproximar ainda mais dos nossos objetivos. Claro que nós temos que trabalhar o jogo a jogo, que é o que nós estamos fazendo, e agora o nosso foco tem que ser total contra o Vasco, né? Essa próxima oportunidade que nós teremos para tentar, no confronto direto, já trazer a diferença, por exemplo, contra o Vasco, já para 6 pontos, que com uma vitória nós possamos fazer isso. Eu ia comentar e ia te perguntar justamente sobre isso, viu, Daniel? A equipe pede uma sequência de 5 jogos sem derrota no campeonato, 9 pontos de diferença para o Vasco, que é o primeiro adversário fora da zona de rebaixamento, e é o próximo rival na partida do próximo fim de semana. Qual a importância desse jogo? Vocês, no vestiário, acreditam que ainda dá? Sim, nós trabalhamos com isso. É claro que a gente é muito pé no chão, vou dizer assim, que a gente sabe que a situação é uma situação difícil, mas claro que nós acreditamos, nós lutamos por isso. E temos nesses jogos contra os nossos concorrentes direto a oportunidade de aumentar ainda mais essa esperança, né? De uma possibilidade de conseguir lutar por essa permanência. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu acho que isso foi a mensagem que nós tivemos com os atletas no pós-jogo. Claro que tivemos uma cobrança ficou o sentimento que nós poderíamos fazer um jogo melhor. Se iríamos ter condição de vencer ou não, é uma outra situação. Mas poderíamos ter feito um jogo melhor. Acho que nós tínhamos condição para isso, né? Principalmente devido à sequência, ao futebol, ao rendimento que nós estávamos tendo tanto individualmente quanto coletivamente. Mas não conseguimos. Não conseguimos, vamos avaliar. Mas, claro, olhando agora o Vasco, para que contra o Vasco a gente possa fazer uma partida diferente e buscar essa vitória. Já na parte final do jogo, um lance pela esquerda do campo de ataque do Sport, o Lucas Lima acabou se machucando ali, sentindo o tornozelo, ele sai mancando. Alguma preocupação? Sim, é uma preocupação, porque o atleta torceu o tornozelo ali naquele lance da jogada. Nos preocupa, claro, porque vai ser reavaliado e principalmente num campo sintético, esse tipo de situação ela pode ser um pouco mais forte do que mais ou menos o que a imagem mostra, mas vamos ter tranquilidade, o atleta já iniciou o tratamento, com certeza, e vai fazer o máximo para que ele esteja na sua melhor condição para a próxima partida para nos ajudar. Obrigado, Daniel. Valeu.